Isso. Iniciando o estudo do dia 26 de março de 2017, encontro 26. Bom, hoje vamos fazer uma pequena pincelada da Umbanda, mas da Umbanda com definições, com planejamentos, não uma coisa jogada, uma coisa bem definida, tá bom? Inclusive para os seus participantes terem uma parte concreta do que estão fazendo, não simplesmente ir lá achar que estão fazendo alguma coisa e não estão fazendo. Quando eu entrei em 82, tá? Como dizem, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Eu fui pela dor porque estava meio perdida no mundo, tá? Estava vendo coisas, acontecendo coisas. Então fui para um lugar. Esse lugar chamava Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Esse lugar era muito legal, do tipo que ele tinha. Segunda-feira tinha uma coisa chamada doutrina. As quartas-feiras era desenvolvimento dos médiuns. E a sexta-feira era atendimento para as pessoas. Da onde surgiu tudo isso? De uma pessoa chamada W.W. da Mata e Silva. W.W. é Waldron Wilson, tá? Então ficou W.W. Ele morava no Rio de Janeiro e era conhecido como Vô Mata. Por quê? Porque tinha o vô, que era quem fez todos os livros, alguns psicografados, outros não. Fez essa coletânea e deu embasamento para a Umbanda que eu acredito hoje. Tá? Então tem todos os princípios, os parâmetros, tudo aqui. Desde lá do desenvolvimento do reino virginal, quando teve a queda das pessoas virem para esse planeta. Por que são esses planetas? Por que esse planeta? Por que tudo está dividido? Uma série de coisas. E o Vô Mata que fazia isso. Ele dava os livros e nós éramos os seguidores. Cada coordenador de cada congá, que a gente chamava, cada congá era o nosso pai. E dentro desse pai tinha os pais pequenos, que eram sacerdotes, que eram pessoas que já estavam muito mais tempo na Umbanda, e já tinham um conhecimento bem maior. Era eles que passavam conhecimento para nós. Então, essa Umbanda, é por isso que eu brigo tanto por ela. É uma Umbanda que tem uma parte concreta. Então, ela tem tanto da parte africana, que um dia a gente pode até falar nisso, como veio a Umbanda dos africanos e da parte ameríndia, tá? Que são os índios da América. Uma pergunta, antes desse Vô Mata, tinha alguma codificação da Umbanda, alguma coisa? Tinha, isso já vem vindo. Se veio lá dos ameríndios, então está muito antes do Vô Mata. Mas alguém já tinha escrito livros? Escrever eu acho que não. Pelo que nós temos, assim, muita coisa foi passada de boca. Inclusive, tem um livro que chama Lições de Umbanda e Quimbanda, depois eu explico que é Quimbanda na Palavra do Preto Velho. Esse livro explica como as aprendizagens, os conhecimentos foram feitos via oral. Não, escrito não. Faz todo sentido, né? A tradição, duas raízes de povos de tradição oral, né? Tanto a indígena quanto a africana. Inclusive tem
um dia, se vocês quiserem, a gente fala da raiz ameríndia e da raiz africana. Tem as duas, tá bom? Umbanda não é candomblé. Umbanda é Umbanda, candomblé é outra. Esse negócio de Umbanda branca, magia negra, tem que ter nos dois. Como eu já disse, se você acredita em Deus, é porque você acredita no diabo. Você não acreditaria que tem um bom se você não acreditaria que tem um não bom. Né? Então, tudo tem. Então, o que o Vomata fazia? O Vomata estava os conhecimentos, tanto é de... Você viu aí de 62, infelizmente o Vomata já desencarnou, né? E ele morava no Rio de Janeiro com a esposa, com o filho, e era uma pessoa maravilhosa, por incrível que pareça, ele era mais ou menos como o Chico Xavier, magrinho, pequenininho, usava um óculos, todo meio curvadinho, franzino, mas de um potencial absurdo. Tá? Tanto é que incorporação para ele não tinha mais nem significado. Né? Então a Umbanda que eu conheço é uma Umbanda que faz magias, mas também auxilia o médium, mas também auxilia o atendente, quem você está atendendo, que também é uma função. O médium também vem, deixa ele. O médium também vem com essa função do auxílio, ele se auxilia, mas ele também auxilia o outro. Tá? E isso a gente fazia numa gira. O que fazia numa gira? Era um lugar que tinha areia e tinha um congá. Nesse congá nós colocávamos os nossos traçados, que eram riscados, cada um de acordo. Tá? Tinha algumas coisas vibratórias, as velas, as pedras e algumas outras coisas minerais e flores, coisas que atraem vibrações boas. Também tinha perfume e tal. Todo mundo era vestido de branco e tinha uma certa ordem de acordo com a sua entrada no congá. Tá. Nas segundas-feiras se aprendia exatamente as lições do Vomata, que vinha às vezes através de pretos velhos e através de caboclos. Tá? Então, a Umbanda, para mim, é uma coisa maravilhosa, porque abriu a minha cabeça, me fez evoluir, me fez usar toda a parte minha mediúnica, que eu não usava, eu tinha mais medo dela do que eu usava, e uma série de coisas, inclusive a chance de conhecer o Chico Xavier, que duas vezes ele foi ao congá também, por causa de como estava no Rio de Janeiro, não sei o que, ele conhecia o Vomata e vice-versa. Tá? Então, a Umbanda para mim foi um direcionamento, uma linha, a minha luz do fundo do túnel. É por isso que eu brigo com ela, por ela. Tá? Ninguém está falando que ela é a melhor coisa do mundo e não quero que ninguém vire umbandista. A única coisa que nós gostamos, como qualquer um da sua religião, é que tenha respeito e entendimento daquilo. Como eu vou atrás, vejo kardecista, mesmo evangélicos, tem muita coisa boa lá dentro. O cristianismo, que depois virou catolicismo, também tem muita. Então o negócio é ter uma peneirinha, que você ouça tudo que falam e que você tire e deixe extravasar o melhor que é para você, para a sua evolução. E isso eu falo que a Umbanda fez tudo isso por mim. Tá? Fazíamos muitos trabalhos, fazíamos batismo, já fizemos casamentos, coisas que a sociedade também está inserida na Umbanda. Tá? Teve os seus altos e baixos, como qualquer lugar e qualquer coisa. Mas para mim foi a melhor coisa que me aconteceu. Tá? E trabalhar na coisa que eu mais gosto.
Não tenho que falar disso. Tá. Os ensinamentos do Vomata, como eles são feitos através de psicografias, ou mesmo algumas vezes ele pedia para gravar porque não dava tempo de escrever, né? Ele tinha, inclusive, algumas pessoas que faziam isso por ele. Eles gravavam, porque aí você pode já à vontade, porque era mais rápido e depois você transcrevia, tá? Porque escrever um livro na hora não tem como fazer isso, né? Ele era uma pessoa extremamente humilde, extremamente sábio, então ele sabia lidar muito bem com isso. Então, dentro da Umbanda, nós temos um monte de coisa. Nós temos como a Umbanda veio parar no Brasil, como que ela se desenvolveu no Brasil. Nós temos alguns trabalhos que são feitos em lugares, em florestas, em matas, em mar. Cachoeiras, são trabalhos em barrancos, depende do que for, tem que fazer em barrancos. A Umbanda, a gente chama de magia, mas não é magia, é energia. Como você usa toda aquela energia que o planeta tem, que a Terra tem, que você tem, que o grupo tem, para fazer bem para as pessoas e principalmente para nós mesmos. Nós nunca nos reservamos não, para esse não, para aquele sim. Muito pelo contrário, nós fomos em alguns lugares, tiramos gente de hospitais psiquiátricos e outras coisas assim, tá? Então quem escreveu mesmo esses livros foi o Vomata, que eu devo muito a ele, tá? Então, como que ele faz? Você vem, ele fala desde o reino virginal, que foi a queda, depois qual foi o desenvolvimento das pessoas, por que se fala que todo mundo é médium? Todo mundo é médium porque todo mundo é Egum. O que é Egum? Você já morreu, já viveu, você tem o seu espírito, e assim que vai. Você encarnou desse jeito, na outra você pode vir com outro sexo, com outra atividade. E é uma das coisas que ele falava, que nós perdemos a memória anterior. Porque você não sabe se a pessoa que está do seu lado, que hoje você ama, você adora, idolatra, vai saber o que ele fez para você em outra vida, em outras partes. Então, esse esquecimento, sinceramente, é uma coisa muito boa. É uma benção. Oi? É uma benção. Sinceramente é. Senão seria muito difícil, né? A perdão, convivência seria, sinceramente, absurda. Principalmente quando tem essa parte de família, que normalmente os karmas mais pesados são familiares. Então é muito complicado, muito complicado. Por isso que palpites e outras coisas de família é meio complicado você dar, muito delicado. Você pode ajudar. A gente nunca tem as informações. Não, perfeitas não. Você não mora debaixo daquele teto. Você só sabe o que está acontecendo se você mora debaixo daquele teto. Né? As informações perfeitas de nós, imagina estamos aprendendo a ser. Estamos aprendendo a ser. Quanto mais do outro, do terceiro, para decidir o que ele quer. Quanto mais do quarto, do quinto, do Nossa. sexto, do sétimo. O livre-arbítrio, uma das coisas que ele tem é isso, né? Então, como em todo lugar, muita gente entra, muita gente sai, muita gente fica, muita gente continua e outros não. Tá? Como qualquer lugar que tem. Ficamos frustrados, às vezes, quando acaba um lugar ou somos obrigados a sair, mas eu posso ter saído de um lugar, mas a Umbanda continua dentro de mim. Uma dúvida desse livro que eu estou vendo. Estou vendo sempre embaixo do... Pode pegar qualquer um. Eu só embaixo vi. de vários livros, embaixo do nome do Vomata, Ayapakani. O quê? Kimbanda? Não. Entre parênteses. Isso. Esse seria o quê? Seria a entidade. A entidade. Ah, não. Só para entender. Tá? Porque assim,
Isso daqui, para ser exato, não é o nome da entidade, é uma coisa chamada nome iniciático. Certo. Tá? Os sacerdotes têm nomes iniciáticos. Porque você chega a um certo grau de conhecimento que você ultrapassa o seu nome de João. Sem comparar, seria a equivalência do Cristo, né? Isso, Não é Jesus, exatamente. Jesus Cristo, né? Isso, é totalmente diferente. imbuído E a do Pacânia Espírito. era o nome dele iniciático. Os sacerdotes todos têm nomes iniciáticos. Quem dá esse nome? As entidades. Tá? É através de traçados, através de uma O série Dalai de coisas. Lama, né? Eles têm os Exato. E esse nome, ele é individual ou pode ter mais Não, de um? só dele. Só dele. Esse e a daqui Pacânia É só do Vomata. Certo. Tá? E ele põe exatamente para as pessoas saberem que ele é uma pessoa que já tem uma doutrina bem direcionada, um autoconhecimento, que não se duvida. E a Umbanda, ela é exclusivamente uma religião brasileira, né? Apesar dela ter origens... As raízes... As raízes africanas, As mas ela raízes só tem aqui, aqui né? Não, Não, a origem dela é aqui, né? tem nos Estados Unidos. Se você for para a geralmente Alemanha, brasileiro que você tá lá arruma fazendo, um congazinho lá. Não, então, mas é geralmente brasileiro que leva, porque a origem cultural dela é aqui, não é? Cultural não. Porque inclusive quando teve algumas coisas que os índios faziam, se você alguns preceitos e algumas coisas que o índio, esse respeito à natureza, Sim. essa comunicação com astros e signos, chuva, lua, tudo isso é que a Umbanda faz. Porque para você fazer um trabalho ou alguma coisa, você só faz numa lua, você só faz com certo traçado, só faz com uma certa água. Você tem todas umas coisas que, em tese, também os índios também nos ajudaram. Tá? A Umbanda é mais brasileira? É. Mas a cultura da Umbanda não é só brasileira. Ela é uma coisa que veio vindo. E aqui ela se estacionou e achou o lugar dela aqui no Brasil. Mas tem a manifestação da Umbanda em outros países? Tem. Mas prévio assim, a brasileiros levaram. Antes tinha. Ela apareceu em outros? Tinha. Já li um relato de ter Nos nos discos. Estados Unidos, a América Isso. Central, não do Exatamente. do Brasil. Tá? Então não pode esquecer que quem descobriu o Brasil, quando ele chegou aqui, quem estava aqui? Vamos lá, retorna a pergunta, quem descobriu o Brasil? Tem um livro maravilhoso que chama A Verdadeira História do Descobrimento do Brasil. Se vocês conseguirem, eu acho que dá para achar na internet. Leiam e sua vida de escola mudará para sempre. Tá? Então, isso já veio, não é Brasil, ele já veio exatamente das Américas. Então, em tese, nós não chamamos de índios, e sim de ameríndios. Porque quando teve a divisão dos continentes, isso era uma coisa só. Então, se já havia essa Umbanda, também já havia alguma coisa. Talvez não, lógico, como está hoje. Mas que isso já havia. Não, os traços, eles certamente já existiam. É que a Umbanda, como religião, se forma... A religião é maioria, praticamente 100% aqui. É a única religião brasileira. Você pode dizer que nasceu aqui, desenvolveu e foi codificada aqui. Por isso que mas eu entendo, traços dela já estavam... Sim. Porque também não nasce do são nada. Isso. Né? Então já existia toda uma cultura, essa coisa da relação com a terra, uma relação respeitosa, né? De deferência com a terra. Não é você dono da terra. Não. Os índios não têm essa relação com a terra. Tá, então os índios faziam defumações, também faziam as coisas, lógico, por exemplo, eles não conheciam a pólvora, que depois que se conheceu a pólvora, mas eles sabiam do fogo, sabiam como usar a água, sabiam benzer seus pequenos quando estavam doentes, e chamava de pagelança.
O que é pagelança? Pagelança era o benzimento que os índios faziam. Se vocês quiserem, eu vou ver eu faço para você da parte das raças de afro como veio e dos ameríndios como vieram. Para vocês terem, sabe, isso daqui não nasceu assim, ó, depois que o Vomata nasceu, apareceu. Não, isso já veio. Tá? Não nasceu assim. Uma outra pergunta. Não sei se você define se é exatamente uma religião, mas a santeria da América Central, ela tem algum parentesco com a Umbanda? Eu saberia explicar, A santeria ela faz uma série de simpatias, trabalhos, é muitas vezes utilizada, parece que lembra muito candomblé dos trabalhos, né, da proteção, mas ela desenvolveu, acho que no México, né? Eu acho que é mais para o sul, é mais Caribe, não México. Olha, eu acho que tudo isso também é Umbanda, sabe? Eu acho que quando uma religião respeita a natureza, que você faz uma coisa chamada pagelança, que os pajés iam lá com seus cachimbos e suas fumaças e davam banhos de óleos e davam banho com erva, que você cobria a pessoa com pano de uma certa coisa, que também tinha cromoterapia. Se você ver tudo, isso caiu em alguma coisa que, por um acaso, o Vomata foi escolhido para juntar tudo isso e falar que é Umbanda, tá? É por isso que eu não falo que isso é jogado. Isso tem tudo uma raiz, tá? Eu posso trazer depois isso um dia para vocês, trago toda essa raiz para entender que isso veio de algum lugar. Daí não foi, caiu na mão dele e ele fez. Ele foi o escolhido. É anterior ao candomblé? O candomblé é anterior? Não, o candomblé, ele nasceu na África, tá? O candomblé nasceu na África, que é a batida dos tambores, tá? A batida dos tambores e a colocação dos seus orixás. Isso é o candomblé. Ele veio de uma raiz mais interna da África, tá? Não pelo sul da África, mas interna, tipo Zâmbia, eu vou trazer tudo isso para vocês, mas Mas os orixás são os mesmos? Não. A Umbanda e no Candomblé? Não. Essa Umbanda que eu conheço, tá? Mas tem alguma sobreposição, né? Assim, eu acho que tudo tem tudo eu acho que tem sobreposição de tudo. Se você for ver, tem um pouquinho de catolicismo, de cristianismo, sabe? Eu acho que é um pouquinho de tudo. É um ramo de você se achar. O meu mestre falava que a religião é uma árvore. Você pode ter a religião que está lá na raiz, lá no fundo do poço, debaixo da terra, a coisa mais baixa do mundo, mas aqui nesse planeta tem seres humanos que se adaptam àquilo lá, como tem seres humanos que se adaptam às flores que nascem dessa árvore lá no topo dela. Tá? Então você é que tem que ver aonde você se adapta. Se você for ver bem, tem pessoas que vivem em cavernas até hoje, sem conhecimento de nada. E ele usa a natureza a favor dele. Não que religiões que não usem a natureza são nada. Não, nós estamos falando só da raiz da Umbanda. Eu sei que é difícil de fazer, principalmente vocês que estão em uma outra... Vocês nunca ouviram alguém falar sobre isso, entendeu? Eu sei que não é uma coisa fácil de entender. E tem várias vertentes dentro da Umbanda? Eu acho que tem vários graus de conhecimento. A vertente é essa aqui. Essa a do Vomata. única do Vomata. É o que eu acho,
tá? Agora, mas existem outros que dizem serem os codificadores? Tem. Inclusive, hoje em dia, lá na Vila Santa Catarina, tem a faculdade da Umbanda. Tem uma matéria que chama Umbanda lá, na faculdade lá. Tá? Tem em todas as partes. O que é dado lá, eu não sei, eu só sei que tem. Entendeu? Agora, como é feito, como é falado, porque cada um dá a sua interpretação para as informações que recebem, né? Tem rivalidades dentro dessas... Tem tudo. Tem ser humano. Exatamente. Esse é um dos problemas de qualquer religião. Ser humano, né? O problema da religião é igual o problema do trânsito. Tirar o ser humano. É o probleminha entre o volante e o banco. É só esse o probleminha. Então, onde tem o ser humano, ele põe a história dele, ele vira a história da melhor maneira que ele possa ter algum lucro. É muito pouca gente que não vê lucro nas coisas, que não envolvam dinheiro nas suas amizades ou relações, ou vê sexo também. Então isso deteriora muito as relações. Não, pode ser religiosas ou sociais. E onde vai muita gente, cada cabeça é uma sentença. Não dá para falar. Entendeu? Agora, que tem vertentes, tem. Principalmente depois que o Vomata desencarnou, né? Aí assumem os seguidores, né? Exato. Aí é coisa de gringola. A sucessão, os problemas da sucessão. Esse é o problema, né? Rei morto, rei posto. É muito complicado isso. Porque enquanto ele estava vivo, tinha uma certa ordem. Depois, não souberam fazer da maneira correta. Tá? Bom. Não, era só para... Muito obrigado. Não, obrigada a vocês. Outra coisa, a ideia era que vocês façam muitas perguntas. Eu sei que é difícil fazer perguntas de uma coisa que não se conhece muito, tá? Mas à medida que for possível e vocês concordarem, eu venho falar alguns assuntos. Se vocês concordarem. Tá? É uma outra visão das coisas. Mas eu acho bastante complementar ao que a gente estuda, porque eu acho que a codificação do Kardec ela tem esse propósito de filosofia, de tentar encontrar uma reunião de ciência, filosofia ciência, filosofia e religião, que nessa metáfora me parece que às vezes a gente é a flor lá no topo da árvore, assim, o negócio é tudo assim muito arejado, o sol bate sempre ali primeiro. E às vezes eu acho que a gente perde um pouco essa dimensão que é mais chão, mais terra, que está lidando com os elementais, está lidando com as forças da natureza, e tudo fica muito assim diluído num conceito abstrato de energia. E a gente nem sempre discute como as energias se manifestam em diferentes formatos, por diferentes canais, né? A questão dos chakras, Então eu acho que a Umbanda nesse sentido complementa muito. É mais chão, muito mais prático. É que vocês notam às vezes eu fico meio perdida quando vocês falam as coisas, porque começa a ficar abstrato, muito indiferenciado. Isso, e eu sou muito pé na terra, eu já vou lá, já resolvo em cima do que eu sei. Sim. Então é muito mais prático, muito mais direto. Apesar de que de vez em quando um pouco de filosofia a gente não faz mal a ninguém. Precisamos sair um pouco, sabe, só do chão. Por isso que eu acho que é legal. Não, acho muito bom. É muito bem-vindo. Eu acho que a troca é muito positiva. Não, eu também acho. De você se encontrar onde você... A gente não precisa dar nome. Eu posso ter a religião da Fernanda, de algumas coisas daqui, algumas coisas daqui, né? Onde eu não, mas encontrar. Mas uma das coisas que eu aprendi com o vô também foi isso, de pegar a peneirinha e ir atrás. Eu ia atrás das coisas só para ver e falar, puxa, isso é legal, olha, isso eu posso pegar de legal, isso aqui não é legal, então eu não pegava.
Tá? Eu acho muito legal isso, acho muito legal. Principalmente quando você pode pôr em prática algumas coisas. Agradecemos muito. Eu que agradeço a oportunidade, como sempre.